Olá, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga, você das redes sociais, você do WhatsApp, você do Facebook e você do YouTube? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Jefferson Noronha. O Jefferson Noronha que sempre tem passado nas redes sociais para trazer um vídeo sobre teologia, sobre filosofia, sobre apologética e sobre ciência. O vídeo de hoje é sobre teologia e eu vou falar dele. Sabe quem? O capiroto. O capiroto tão falado na sociedade, né, nas igrejas, principalmente igrejas neopentecostal, né? E nós vemos que, na opinião da sociedade, para muitas pessoas esse ser é um mito, como a Bíblia também é um mito, né? Mas a teologia cristã ensina a respeito dele. A Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, traz no seu bojo, no seu íntimo doutrinário, todo o ensinamento a respeito do querubim ungido. É assim que ele foi criado, né, por Deus. Um ser bonito, não foi criado com maldade, foi criado com bondade, mas de acordo com a palavra de Deus, ele se rebelou contra a vontade de Deus. E a gente ouve na sociedade vários nomes, né? O cão, o capeta, o diabo, o satanás, né? Chifrudo e tantos outros nomes. Eu não vou fazer uma apologia do diabo, né? Eu vou, como professor bíblico, eu vou falar a respeito dele e aquilo que a Bíblia trata, como pedagogia cristã ensina a respeito dele. Mas eu tenho uma pergunta para você, meu amigo, né? Principalmente você, que deve estar falando, o diabo é coisa da ignorância humana, né? Se eu existo e você existe, por que o diabo não pode existir? Né? É uma pergunta minha, filosófica, né? Mas a pergunta desse vídeo é essa: é o diabo, Satanás, uma pessoa ou uma força? Uma personificação do mal? Então vamos responder, vamos esclarecer à luz da palavra de Deus? É o diabo, Satanás, uma pessoa ou uma força? Personificação do mal. Resposta: embora tenha convencido muitas pessoas de que não exista, Satanás definitivamente é um ser real e pessoal, a fonte de toda a incredulidade, de todo tipo de mal, moral e espiritual do mundo. Ele é chamado por vários nomes na Bíblia, incluindo Satanás, que significa adversário. O diabo, ou seja, caluniador, Mateus capítulo 4, versículo 1. Lúcifer, Isaías capítulo 14, versículo 12. A serpente, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E também Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Entre outros nomes, como eu citei aqui no começo, né? A existência de Satanás como um ser pessoal é provada pelo fato de que o Senhor Jesus Cristo reconheceu como tal. Jesus se referiu a ele com frequência pelo nome. Por exemplo, em Lucas 10, 18 e Mateus 4, 10, Jesus chamou de príncipe deste mundo. Em João capítulo 12, versículo 31 e João 14, 30 também. O apóstolo Paulo chamou Satanás de Deus deste século, ou Deus deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é um texto famoso, eu gosto de citar ele, né? E a gente vê, porque assim, a gente que é cristão já, as pessoas não entendem, não reconhecem Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, salvação. Uma das razões é esta, porque o diabo, como Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que sobre essas pessoas não resplandeça, ou seja, não seja clareada o conhecimento da palavra de Deus. E chamou também de príncipe deste mundo, né? O apóstolo João disse: o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19, e que Satanás engana todo mundo, Apocalipse 12, 9. Seria difícil ter essas descrições de uma força pessoal ou uma mera personificação do mal. As Escrituras ensinam que antes do homem e do mundo serem criados, Deus havia criado miríades de anjos. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Um exército celestial de seres espirituais de grande força e inteligência. Os mais elevados desses seres são os querubins, os quais são assistentes do trono de Deus. E o querubim ungido era originalmente o próprio Satanás. Ezequiel 28, 14. Ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
E a gente vê em púlpitos por aí as pessoas brincando, né? Assim, desmerecendo, fazendo tanta coisa assim, com relação ao diabo. E eu conheço alguns líderes até que xingavam o diabo, pisavam na cabeça do diabo, e esses líderes acabaram alguns caindo em adultério, se desviando. Então eu não estou querendo dar todo o poder ao diabo, só estou falando para a gente tomar cuidado e saber com quem a gente mexe, né? Nós estamos num time, e quando a gente vai jogar contra outro time, a gente procura conhecer de antemão como que aquele time joga. Então vamos tomar cuidado. Nós devemos crer na palavra de Deus, confessar o nome de Jesus, que é um nome sobre todo nome, mas saber exatamente quem é o diabo e quem foi ele e o que ele pode fazer. Então, no entanto, Deus não criou Satanás como um ser mau. Os anjos, como homem, foram criados com espíritos livres e não como máquinas irracionais. Eles foram totalmente capazes de rejeitar a vontade de Deus e se rebelar contra a sua autoridade, se quisesse. Foi o caso de Satanás e a terceira parte do céu. Né? Se rebelaram. Né? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o dragão ele caiu do céu e ele trouxe na cauda dele a terceira parte dos anjos. Então vamos saber quem é a peça, quem é a figura, quem é o ser. Né? Antes de ficar proferindo palavras, um monte de palavras, um monte de absurdos, né? Nós vemos na epístola de Judas, Satanás e o anjo Miguel, pelejando pelo corpo de Moisés. O anjo não proferiu nenhuma palavra de ofensa. O anjo falou, o Senhor te repreenda. Hoje já está com medo de Satanás? Não é questão de medo, é questão que eu sou uma criatura de Deus, eu devo respeitar toda criatura de Deus. Se a gente não vê ninguém ofendendo o outro, para que ficar ofendendo? Né? Nós vemos aqui um anjo, um príncipe de Deus na epístola de Judas, dando um exemplo para nós. O Senhor te repreenda. Nós temos autoridade no mundo espiritual através do nome de Jesus, porque sem o nome de Jesus somos meros mortais e somos pó. E devemos tomar muito cuidado, porque o diabo é tudo o que a Bíblia fala que ele é. Se ele trouxe a terceira parte do céu na sua cauda, então devemos tomar cuidado, né? Isso é muito sério. No entanto, Deus não criou Satanás como um ser mau. Os anjos, como homem, foram criados com espíritos livres e não como máquinas irracionais. Eles foram totalmente capazes de rejeitar a vontade de Deus e se rebelar contra a sua autoridade, se quisessem. O pecado básico, tanto no homem quanto nos anjos, é o pecado gêmeo da incredulidade e orgulho. Satanás disse em seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Novamente, estas não poderiam ser ações ou motivações de uma força impessoal. Não, o diabo era uma criatura, ele é uma criatura, ele é um ser, assim como eu, assim como você, assim como Deus, assim como os anjos, ele tem a sua personalidade, ele é um ser real. Jesus também nos falou de algumas das características de Satanás. Cristo disse que ele era um assassino desde o princípio, não se firmando na verdade, porque não há verdade nele, e que mente quando fala, porque a sua língua nativa é de um mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. É crucial que os cristãos reconheçam a realidade de Satanás e entendam que ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É impossível vencer o pecado e a tentação do diabo por nós mesmos, mas as Escrituras nos diz como ser forte. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus e resistir à tentação. Efésios capítulo 6, versículo 13. O apóstolo Paulo fala nesse texto para a gente revestir-vos de toda a armadura de Deus, para a gente estar preparado contra as astutas ciladas do diabo. Esse mesmo apóstolo São Paulo falou para a gente não ignorar os ardis de Satanás. Então, tem gente que pensa que o diabo é aquele ser com tridente, vestido de vermelho. E não, o diabo é um ser muito inteligente, ele tem muitas estratégias e a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, fica a minha pergunta neste vídeo aqui. Se eu e você existem, por que o diabo não pode existir? Então, uma das coisas que ele gosta mesmo é que você não acredite que ele é um ser real, e sim que ele é um mito, uma fantasia, uma ideia da ignorância humana. Sobre Satanás ainda, apesar das suas limitações, o diabo tem muitas estratégias. Eu vou dar 20 aqui para você ler, meditar e ver realmente o que esse ser pode fazer. Primeiro, ele torce a palavra de Deus para enganar as pessoas, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Segundo, ele apela para a cobiça dos olhos, Gênesis capítulo 3 e 1 João capítulo 2, versículo 6. Ele manipula situações e incita as pessoas para o mal, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Ele aflige as pessoas para que se oponham a Deus. Jó, capítulo 2, versículo 7. Ele faz pressão através das acusações pessoais. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Ele utiliza os bens deste mundo para seduzir as pessoas. Mateus, capítulo 4, versículo 8. Todos nós sabemos na tentação, né, o que ele ofereceu para Jesus. Então, ter riqueza não é pecado, mas ficar andando só atrás de riqueza, devemos tomar muito cuidado. Ele utiliza os bens deste mundo para seduzir as pessoas. Ele usa a glória deste mundo para escravizar as pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 8. Também esse daí é o texto da tentação. Ele apela para as necessidades físicas, distorcendo-a. Mateus capítulo 4, versículo 3. Ele sopra pensamento contra Deus na mente da pessoa. Mateus capítulo 16, versículo 23. Ele bloqueia a mente das pessoas para a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 15. Ele atrapalha os paradigmas humanos contra Deus. Marcos capítulo 8, versículo 33. Ele aprisiona as pessoas em enfermidades espirituais. Lucas capítulo 13, versículo 16. Ele usa o dinheiro para possuir as pessoas. Lucas capítulo 22, versículo 3. Ele observa as falhas das pessoas para jogar contra elas. Lucas capítulo 22, versículo 31. Ele pode encher o coração da pessoa com ganância. Atos capítulo 5, versículo 3. Esse texto todo mundo conhece, né? Esse texto aqui é o texto de Ananias e Safiras lá, né? Com relação a depositar bens, né? Distribuir bens. Então foi Satanás que encheu o coração de Ananias e Safira em Atos, capítulo 5, versículo 3. Ele trabalha no campo sexual para destruir os lares. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Poderia citar um monte de coisa que a gente vê hoje na internet através da pornografia, do sexo ilícito, e muitos lares sendo destruídos. Quem está por trás disso? O diabo, Satanás, o nosso adversário. Ele se disfarça de coisa boa só para enganar-nos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Né? Aquele velho ditado, nem tudo que reluz é ouro. Devemos tomar cuidado, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Ele opera sinais e maravilhas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Por isso devemos examinar, provar e testar todos os milagres no meio religioso, né? Porque o diabo pode fazer sinais e maravilhas. Ele engana as pessoas. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Essas são 20 estratégias. Ele tem muito mais estratégia. Então, não devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Não ignorar os ardis de Satanás, né? E uma das coisas fundamentais que ele quer que o ser humano acredite que ele é uma fantasia da mente humana, da ignorância humana, e não. Assim como eu e você existe, a Bíblia fala da criação humana, a Bíblia fala também que Deus criou miríade de anjos. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Então o diabo, os anjos, eles são seres criados também, foram criados por Deus, mas se rebelaram contra a vontade de Deus. Então o diabo é um ser real, ele não é uma personificação, né? Ele não é uma energia, ele é um ser real. Deus abençoe, fique com Deus, reflita em cima dos textos bíblicos que foi ensinado aqui, porque a palavra de Deus ensina que o diabo, ele é um ser real, e ele, como Satanás, é nosso adversário. Deus abençoe, fique com Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um beijo no coração
do Jefferson Noronha. Então não ignore, não, como Paulo falou, não ignore os ardis de Satanás. Satanás está aí, a gente vê, ele é o agente número 1 do mal, né? Ele representa tudo que é rebelião à vontade de Deus. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem e a mulher é intruso no inferno, porque o inferno foi feito como uma prisão, uma cadeia para estes seres, não para o homem. O homem que vai para o inferno é porque ele rejeita totalmente a salvação que há na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então eu fiz esse vídeo, né? O assunto ele é bem mais exaustivo, mas é uma luz, uma pequena luz a respeito disso. E que muitas pessoas na sociedade pensam que o diabo é um mito, é uma fantasia, né? É o chifrudão lá de vermelho, lá de tridente, de capa vermelha, e muitas pessoas ficam acreditando nisso. Enquanto isso ele está fazendo toda essa devastação no planeta, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E ele está aí possuindo, né, os líderes, as pessoas que não têm Deus no coração para trazer morte e destruição. Essa é a função dele. E nós, como Igreja de Cristo, né, fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, temos que ensinar a palavra de Deus. E a Bíblia traz esse ensinamento a respeito do diabo, né? É o diabo, Satanás, uma pessoa, uma força, uma personificação do mal? Ele é uma pessoa. Fique com Deus, Deus abençoe, leia a palavra de Deus, leia os textos que foi falado aqui e Deus vai iluminar a sua vida.